Olá galera, aqui quem fala é o professor Leandro de Geografia do Mundo Enem. E nós estamos aqui agora também na TV Sol. Se você quer saber os principais assuntos de geografia no Enem e nos principais vestibulares, fiquem ligados aqui no canal 48 da TV Sol e siga a gente nas redes sociais também, beleza? Valeu! Comércio exterior do Brasil. Pessoal, quando a gente fala comércio exterior do Brasil, nada mais é do que as trocas comerciais entre o Estado Nacional Brasileiro com outros Estados nacionais pelo mundo. Tudo bem? Dentro de uma lógica geopolítica. E para a gente entender o comércio exterior do Brasil, a gente precisa entender o que é balança comercial. Balança comercial, como o próprio nome diz, é uma medida de trocas mercadológicas entre um país específico. E nós temos três formas de balança comercial. Você pode ver aqui, ó, uma balança comercial favorável significa que a exportação é muito maior ou maior do que a importação. Ou seja, o país ele vende mais do que compra. Isso vai favorecer a balança comercial, vai favorecer a medida. Ele vai ter um superávit na balança comercial. Tudo bem? Quando fica no 0 a 0, ou seja, quando você tem uma balança em que a importação é equivalente à exportação, corresponde a uma balança equilibrada. E, por fim, aqui, quando você tem um país que importa muito mais do que exporta, você tem uma balança comercial desfavorável, o que a gente chama de déficit na balança comercial. Trazendo para a nossa aula, que é o mais importante, né, para a gente entender que é o contexto brasileiro, eu já adianto, nós temos uma balança comercial favorável. Já adianto para vocês. Nós temos lucro nas transações comerciais entre o Brasil com outros países. Tudo bem? Tranquilo? Então, já adiantando aí, certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, nós temos uma balança comercial favorável. Continuando aí, ó, o que significa, né, o Brasil fazer parte, né, de um conjunto de países que chama Global Trader? Significa que o Brasil faz parte do jogo econômico da nova ordem mundial, ou seja, do mundo pós-Guerra Fria. O mundo pós-Guerra Fria é a vitória do capitalismo, é um mundo globalizado, tendo apenas um sistema econômico vigente, que é o sistema capitalista, perante o mundo todo. Certo? Então é o Brasil, né, ele negocia com o mundo inteiro, a gente vai ver isso, ou seja, tem uma economia aberta, comprometida com os princípios do multilateralismo, do liberalismo comercial mundial e membro da Organização Mundial do Comércio, ou seja, membro da OMC. Ou seja, o Brasil tem uma economia capitalista e faz comércio com o mundo inteiro. É isso que significa. Certo? Multilateralismo significa vários lados, ou seja, faz comércio com o mundo todo. É nesse sentido. Tudo bem? Agora, gente, nós precisamos entender, né, os principais produtos de exportação do Brasil. Ou seja, o que o país vende para o mundo. Tá? Então, a gente vai para uma escala de medida. O número 1 é muito maior que o número 2, o número 2 maior que o número 3 e assim por diante. E sem dúvida nenhuma, nós temos uma balança comercial favorável devido às commodities. Leandro, o que é commodity? Commodity é uma palavra em inglês que significa matéria-prima. Commodities é matérias-primas, ou seja, matéria-prima no plural. Tá? E nada mais é do que produtos básicos, produtos primários da economia. E a gente associa produtos primários da economia àqueles produtos diretamente ligados à terra, que não houve uma transformação, não houve uma valorização. Tudo bem? Certo? Isso que significa produtos básicos e produtos primários, matéria-prima. Então, ou seja, aquele produto que a gente retirou da terra, certo? E não transformou ele em outro produto, ou seja, a gente não fez uma manufatura, a gente não fez... transformou aquela matéria-prima em uma máquina, por exemplo. Commodity significa produtos primários. Certo? Beleza? E o que mais destaca na venda, né, nessa relação comercial de venda do Brasil? Produtos agrícolas. Certo?
Produtos agrícolas, a gente está falando basicamente de soja, milho, café, açúcar, algodão. Ou seja, o Brasil vende muito esses produtos. Além de matéria-prima no sentido de minérios, recursos minerais em geral. E o destaque, sem dúvida nenhuma, é o minério de ferro. O Brasil tem uma abundância em minério de ferro e a gente vende muito. Tudo bem? Já adiantando aqui o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, a gente abastece a China de minério de ferro. A gente abastece a China de soja. Então, por isso que a gente tem uma balança comercial favorável, devido a uma grande venda de commodities. Tudo bem, gente? Então, dando uma importância significativa para as commodities. Beleza? Continuando aí, ó, outro produto aí que nós exportamos são os produtos manufaturados. Aí aqui já é diferente. O que são produtos manufaturados? São aqueles produtos que foi transformado, ou seja, tem um valor agregado nele. Então você pegar um minério de ferro e transformar em uma máquina é um manufaturado, porque você retirou da natureza o recurso, uma matéria-prima e transformou, né? Você tem tecnologia nele. É isso que significa um produto manufaturado, que eu preciso que você tenha em mente. Quando a gente fala produto manufaturado, são produtos industrializados, basicamente peça de avião, dando uma ênfase aí na Embraer, automóveis, eletrônicos, principalmente nós vendemos aí para o Mercosul. Certo? E por fim, gente, os semi-manufaturados, que é matéria-prima que sofreu uma transformação pequena. Tudo bem? Uma transformação pequena, não teve uma transformação significativa, ou seja, não teve uma carga tecnológica inserida nela. Basicamente a celulose, o que é celulose, Leandro? É a matéria-prima do papel. Então a gente retira, extrai a madeira, faz a celulose, transforma ali, né, a madeira em celulose, né, para matéria-prima do papel. E o ferro em aço, né, a gente transforma minério de ferro em aço, a gente vende aço, né, Estados Unidos, União Europeia, a gente vai ver os nossos parceiros. Tudo bem, gente? Então, retornando aí, né, o nosso raciocínio, uma ênfase grande em commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Tenha isso em mente quando você for se deparar com um texto que retrate, né, de comércio exterior do Brasil. Tudo bem, gente? Continuando aí, ó, principais produtos de importação. Ou seja, aqui nós falamos o que nós vendemos, exportação. Agora nós vamos falar o que nós compramos, principalmente. Tudo bem? Primeiro aqui, ó, sem dúvida nenhuma, nós somos muito dependentes de tecnologia. Nós somos muito dependentes de produtos industrializados. E dando um destaque aqui para maquinários. Maquinário, gente, é aquele produto industrializado que a gente não vê, entre aspas aí. Porque são produtos que estão dentro das nossas indústrias. Tudo bem? São produtos caros, ou seja, de alto valor agregado, que nós não produzimos internamente, então nós somos obrigados a comprar. Ou seja, nós somos obrigados a importar. A gente compra muito peça de laboratório, telescópio, de aumentar, né, a precisão, da Alemanha, da própria China. Tudo bem? A gente compra bastante produtos industrializados. Sem dúvida nenhuma, a escala de venda nossa, commodity. A escala de compra nossa, produtos industrializados. É isso que você precisa ter em mente. Tudo bem? Outro produto de importação, petróleo. Tudo bem? Petróleo. A gente vai falar sobre o petróleo, a geopolítica do petróleo, mas eu já adianto, o Brasil compra muito petróleo, certo? Principalmente para combustível, né? A gente não tem o petróleo favorável para o combustível. A gente produz bastante petróleo, porém, nós consumimos um petróleo que não existe aqui no Brasil, denominado petróleo fino, certo? E um outro produto, por fim aí, ó, né, o trigo. O trigo, gente, ele está na mesa do brasileiro todos os dias, certo? Todos os dias ele está na mesa do brasileiro, tá? E nós apenas produzimos 30% do que nós consumimos, certo, gente? Então nós precisamos comprar 70% do que nós, né, consumimos no nosso dia a dia. O trigo, gente, ele está no pão, ele está no bolo, ele está na bolacha, ele está muito, né, na dieta alimentar do brasileiro. Certo, gente? Então, esses são os produtos de importação do Brasil, os principais. Tranquilo? Agora, gente, nós precisamos falar dos nossos
parceiros. Ou seja, entrando na geopolítica aqui. Entrando na relação de um Estado nacional com outro Estado nacional. Com quem a gente faz parceria econômica, principalmente. Ou seja, quem são os nossos maiores compradores. É isso que a gente precisa entender. Ou seja, principais parceiros de exportação do Brasil. Quem são os nossos principais compradores? E sem dúvida nenhuma, você precisa ter em mente, tá? Que é a China. A China. Tudo bem? A China hoje desponta como a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E há quem diga, a gente vai conversar isso em outra oportunidade, que ela vai ultrapassar os Estados Unidos, né, em produção de riqueza, em produção que a gente denomina de PIB, né, Produto Interno Bruto. Beleza? E ela é uma grande consumidora, principalmente do que nós exportamos, que é commodity. Né? Como eu disse, a gente abastece a China em soja, óleo de soja, carne, minério de ferro, carne de frango, tudo bem? Nós abastecemos a China de commodities. Ela é a nossa principal parceira comercial. Seguido aí, ó, de União Europeia. Acabamos de falar aí, né? Fizemos um acordo com a União Europeia. O ano passado não foi à toa, porque a União Europeia compra bastante coisa da gente. E compra o quê? Commodities. Certo? Soja, produtos tropicais, etc. E Estados Unidos, não pode faltar os Estados Unidos. Por que não pode faltar? Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Se é a maior potência econômica do mundo, faz relações comerciais com o mundo todo. É um global trade também, sem dúvida nenhuma. É o que nós vendemos para os Estados Unidos? Óleo bruto de petróleo, café torrado, ferro e aço, ferro fundido bruto, pasta química de madeira, tudo bem? Nesse sentido. E está associado ao quê? Commodities. Commodities. Sem dúvida nenhuma, tudo isso aqui que a gente falou, até os Estados Unidos aqui que nós vendemos, commodities. Produtos primários que não ocorreram transformações. Certo? E se não ocorreram transformações, tem um valor agregado mais baixo do que aqueles que tiveram tecnologia inserida. Isso que você precisa ter a sensibilidade no comércio externo do Brasil. Seguido aqui, ó, de Mercosul, ou seja, o bloco econômico que o Brasil faz parte. E o Mercosul, gente, já adiantando, principalmente a Argentina. Tá? A gente vende bastante produtos para a Argentina, produtos industrializados. Peças de automóveis que são produzidas aqui, peças industrializadas, de produtos industrializados em geral. Certo? E por fim o Japão. O Japão, ele tinha uma posição, né, mais ranqueada do que o Mercosul, mas nos últimos anos, justamente por o Mercosul ser um bloco econômico, o Mercosul ultrapassou. E o que a gente vendia para o Japão? Principalmente o quê? Commodities. Vocês tem que ter na sua mente que a gente vende commodities. Beleza? Tranquilo, gente? Isso que nós vendemos, né, os nossos parceiros comerciais que nós vendemos, ou seja, a galera que compra da gente, os nossos clientes. Então é fundamental nós termos uma excelente relação diplomática com essa galera. Tudo bem? E e os parceiros que nós compramos? De quem que nós compramos? Beleza? Ou seja, o que nós somos clientes de quem, principalmente? E aqui de novo, China. China. Certo? A China hoje é a indústria do mundo. Ela produz basicamente tudo. E o que nós compramos da China? Produtos eletrônicos, maquinários industriais, né? E produtos eletrônicos aqui em geral. Com certeza alguém que está assistindo aqui tem um celular da China. Tudo bem? Algum produto eletroeletrônico chinês. Certo? É nesse sentido aqui. Então é o nosso principal parceiro de compra também. Nós compramos bastante produtos da China. É o nosso principal, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Seguido de Arábia Saudita. Você vai falar, nossa, Arábia Saudita? Sim, petróleo. A Arábia Saudita, ela é o país, né, que mais produz petróleo no mundo. Certo? Não é a maior reserva é a Venezuela, né, o nosso vizinho aqui. Mas o que mais produz petróleo no mundo é a Arábia Saudita. Por que nós compramos petróleo da Arábia Saudita? É o petróleo fino, favorável para fazer o refinamento para combustível. Tudo bem? Seguido aqui de Argentina, o que nós compramos principalmente da Argentina? Trigo, certo? Aquele produto que eu falei que nós não somos autossuficientes, ou seja, nós não produzimos tudo que nós consumimos. Então por isso que nós precisamos de trigo da Argentina. E seguido aqui, né, de União Europeia e Estados Unidos, que envolve materiais eletrônicos e maquinários industriais. Tudo bem, gente?
Esses são os nossos parceiros de importação dentro da lógica do comércio externo do Brasil. E aí, gente, eu abro uma OBS. E aqui que você precisa entender, tá? Depois vocês vão aprofundar, é um tema muito atual, né? Quando a gente fala comércio externo do Brasil, é um tema que cai muito em atualidades. Mas o Brasil, o que você precisa entender? É um grande exportador de de produtos de baixo valor agregado. E um grande importador de produtos de alto valor agregado. Tudo bem? E nos últimos anos, o país vem passando pelo processo que nós chamamos de reprimarização da economia, intensificando a produção e exportação do setor primário, ou seja, gente, commodities. Então a gente está retornando para uma vocação histórica do Brasil. A gente está retornando para uma vocação que desde o período colonial nós temos, dentro da lógica comercial, que é abastecer, no caso, nossa antiga metrópole. Depois o nosso parceiro era a Inglaterra, e seguido, né, Estados Unidos e o mundo todo, os principais parceiros que a gente conversou agora. Nós abastecemos de produtos primários, agrícolas. Então açúcar, minério de ferro, soja, óleo bruto de petróleo, etc. Tudo bem? E o que isso significa? Nós vendemos bastante produto com baixo valor agregado, barato. E nós compramos produtos com alto valor agregado. Então, para nós termos uma balança comercial favorável, a gente tem que exportar muito, mas muita commodity. Muita commodity. E a gente vai ter outras oportunidades para aprofundar nisso. A gente vai falar de geografia agrária, a gente vai falar de recursos minerais, a gente vai falar de fontes de energia. E a gente vai entender o porquê que o Brasil exporta muita commodity. Então a gente tem uma política direcionada para essa galera, né, para essa bancada, para esses empresariados. Tudo bem? Porque nós dependemos aí de vendas de commodities para nós termos uma balança comercial favorável. Tudo bem? E se nós quisermos produzir produtos com alto valor agregado, o que nós precisamos investir? Em tecnologia. Investir em tecnologia, a gente precisa investir o quê? Em educação. É nesse sentido que você tem que caminhar o seu raciocínio. Produtos primários não tem tanta tecnologia, ou seja, é só você retirar da natureza e mandar para fora. Mais ou menos isso, é o raciocínio grosso aqui que você precisa ter. Agora, se você quiser transformar, por exemplo, estou com um tablet na mão, isso aqui tem muita tecnologia, isso aqui tem muito investimento em educação, isso aqui tem muito investimento em ciência, tem muito investimento em escola, etc. Tudo bem? O Brasil produz um tablet, ele pode até produzir, mas a tecnologia é de fora. Tudo bem? Quem tem lucro é quem inventa a tecnologia. Isso que você precisa ter em mente para entender as relações comerciais do Brasil com o resto do mundo. Beleza, gente? E aqui, nós temos a evolução das exportações brasileiras por tipo de produto entre 1965 a 2010. Entenda aqui, tá bem coloridinho para vocês, tá? Bem coloridinho. Em rosa, são os produtos semi-manufaturados, que teve pouca transformações, certo? É o que nós temos de menos aqui, né? O que nós menos exportamos, no caso. Manufaturados são os produtos industrializados, aqueles produtos com alto valor agregado, aquele que precisa de tecnologia. Nós vendemos, né, em segundo plano, né, segunda colocação. Em terceira colocação, onde nós estamos aqui, produto básico. Certo? Produto básico é aquela matéria-prima ou produtos agrícolas. Certo? Produto básico, como o próprio nome diz, não tem alto valor agregado, ele é básico. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? A nossa dinâmica aqui. Então, sempre, década de 60, o Brasil não tinha uma indústria consolidada. Vocês vão estudar em história e quando a gente for falar de indústria, a gente vai conversar sobre esse elemento aqui. Por que nós vendemos produtos industrializados? É a nossa vocação histórica, a gente foi colônia. Tudo bem? Então sempre foi o primeiro. Só que, a partir da década de 80, com a industrialização do Brasil, nós passamos a vender muito mais produtos industrializados. Até recentemente. Até nessa última década. Então, gente, até essa última década, o Brasil tinha produtos industrializados sendo o nosso carro-chefe da exportação. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós aumentamos a intensidade na exportação de commodities. Por isso que isso significa a reprimarização da economia. Então, isso que você precisa ter em mente quando trata de comércio exterior do Brasil. O Brasil, voltando aqui para a observação,
O Brasil é um grande produtor de commodity e um grande importador de produtos industrializados. Ondas são movimentos, né? Movimentos periódicos, tá? Na verdade, você pode colocar que a onda é a perturbação em um meio, né? Sucessivas, uma perturbação só no meio gera um pulso. Sucessivas perturbações no meio vão gerar ondas, tá? E aí a figura que nós vamos mais aparecer, né? Mais estudar sobre onda, são essas figuras aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma onda transversal, ó. Ó, a direção de vibração, ó. Para cima e para baixo, ó. A propagação para onde está indo, ó, para a direita, tá? Então imagina que a gente amarrou a corda, né, numa árvore e ficou chacoalhando a mão para cima e para baixo. Então a gente está vibrando, ó. A gente é o oscilador. Então você sobe e desce, sobe e desce. Você está criando ali ondas. E as ondas têm velocidade, né? Elas têm amplitude, elas têm frequência, elas têm período. E é isso que a gente vai ver agora. O que é cada uma dessas coisas, como identificar nesse desenho de onda e como usar isso para calcular a velocidade da onda. Tá? É muito importante, e a gente vai cair na equação de onda, quando a gente quer estudar e calcular a velocidade de uma onda. Então, como eu calculo a velocidade normal? Né? A velocidade média, assim, a velocidade de um movimento uniforme. A gente faz ΔS sobre ΔT. Não é? Então, ΔS lá é o espaço percorrido e ΔT é o tempo que demorou para percorrer esse espaço. Quando a gente estiver falando de onda, vai ser assim, ó. A velocidade da onda vai depender do quê? Vai depender do comprimento da onda e vai depender do período da onda. E a gente vai ver isso, o que é cada uma dessas coisas. Tá? Comprimento, nós usaremos essa letra aí, que parece um V de ponta cabeça com topete, que é o lambda. Tá? Uma letra bastante usada aí na área da física, né? Tanto da matemática também, e nós utilizaremos isso para calcular comprimento de onda. Beleza? Então vamos entender aí, né, quais são os elementos da onda e o que a gente vai ter que estudar. Bom, período. Primeira coisa que a gente vai ver da onda, então, é o período. O que é o período de uma onda? Período é o tempo que demora para acontecer uma onda. Tá? Então, nós teremos aí diversos valores para períodos, dependendo do tipo de onda. Tá? O período ele tem uma relação com a frequência da onda. O que seria a frequência? Seria quantas vezes essa onda, né, aparece num determinado tempo. Então, isso seria aí a frequência da onda. Então, o período, vamos pensar, ocorreu uma onda. Quanto tempo demorou para isso acontecer? O tempo que demora para acontecer uma onda, nós chamaremos de período. Tá? Como é que a gente calcula o período? A gente só consegue calcular o período se nós linkarmos ele com a frequência. Tá? Ou se a gente tiver, por exemplo, um gráfico. Esse é o gráfico típico de onda. Ó. Tá? Então você tem aí, ó, a cada sobe e desce aqui, uma oscilação. Tá? Uma onda, ela começa, por exemplo, ó, começa aqui e é a soma de uma crista. Então a parte mais alta da onda nós chamamos de crista. Tá? Então é a soma de uma crista e um vale. Tá? A parte mais baixa da onda nós vamos chamar de vale e a parte mais alta da onda a gente vai chamar de crista. Então, quando nós somamos uma crista a um vale, tá? Nós temos o quê? Nós temos uma onda. Então, o tempo que demorou para que isso ocorra, nós chamaremos de período. Tá bom? Então, ó, crista e vale. Nunca esquece disso. Ponto mais alto, crista, ponto mais baixo, vale. Tá? Frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ondas que vão ocorrer naquele tempo observado.
Então eu estou olhando 1 minuto. Em 1 minuto ocorreram 100 ondas. Qual é a frequência? 100 ondas por minuto. Tá? Se eu estou olhando lá 2 segundos, ocorreram 10 ondas. Então são 10 ondas em 2 segundos. Qual é a frequência de ondas? São 5 ondas a cada 1 segundo. Então a frequência é o número de ondas em um determinado tempo. Período, tempo para ocorrer uma onda. Frequência, número de ondas em um determinado tempo. Ah, você pode estar pensando, quem que determina esse tempo? A situação, o problema, o exercício, não sei. Tá? A gente vai olhar ali e vai analisar. Nós podemos calcular a frequência de vários movimentos repetitivos, também chamados como movimentos periódicos. Né? Nós temos qual é a frequência do ponteiro dos segundos de um relógio. Né? Frequência seria o quê? O número de voltas que ele dá em um determinado tempo. Então, sei lá, você vê, ele deu uma volta em 60 segundos. Então, a frequência seria 1 sobre 60. Ah, o ponteiro das horas, ele dá uma volta em 12 horas. Então, a frequência é 1 sobre 12 voltas por hora. Então, frequência tem a ver com o número de repetições em um determinado tempo. Tá? Eu já falo das unidades de medida de tudo isso. Beleza? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma onda, né, que tem menor frequência, maior frequência e aqui menor amplitude. Bom, a gente falou de período, a gente falou de frequência. O que é amplitude? Amplitude é a altura da onda em relação a esse eixo de referência que nós temos aí. Esse eixo de referência, tá, é o eixo onde a gente diria que a vibração é 0. Então, tá acima do eixo tem uma amplitude, tá abaixo do eixo tem uma amplitude, tá? A amplitude é a mesma, ela só muda o sinal. Então, se tiver do meio para cima é uma amplitude positiva, se tiver do meio para baixo é uma amplitude negativa. Então, a amplitude é a altura em relação a esse eixo. E se você for trazer para o seu cotidiano, o que é amplitude de onda? Se a gente pensar numa onda sonora, ondas de maiores amplitudes são mais intensas, que é o que a gente chama de volume alto. Né? O alto e baixo da onda, né, de uma onda, tem a ver com frequência. Quando nós dizemos que uma onda, quando um som é alto, quer dizer que ele tem uma frequência alta. Quando nós dizemos que um som é baixo, ele tem uma frequência baixa. Então, aquela história de aumenta o som e abaixa o som é meio errado fisicamente falando. Nós deveríamos falar que a intensidade tem que ser aumentada ou a intensidade tem que ser diminuída. Deixa o som mais forte ou deixa o som mais fraco. Tá? Então, a amplitude tem a ver com isso, com a força do som. Se a gente for pensar numa luz, né, uma luz de alta amplitude vai ser o quê? Ela vai ser bem intensa, né? E de baixa amplitude vai ser menos intensa. Então a amplitude tem a ver com isso daqui, ó, tá? Tem a ver com essa altura aqui, ó. Olha a amplitude dessa onda, olha a amplitude dessa onda e olha a amplitude dessa onda. Né? Você percebe que essa onda tem menor amplitude em relação a essa e menor amplitude em relação a essa. Outra coisa que nós estamos olhando aí no desenho é o comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? É o espaço que ela percorre num determinado tempo, é o tamanho dela. Tá? Lembra que eu falei que uma onda é composta, né, por uma crista e um vale? Então, basicamente, né, uma crista e um vale. Então, aqui, ó, nós temos um vale, né? E aqui eu tenho metade de uma crista mais metade de outra crista. Então, se eu somar metade dessa crista mais metade dessa, eu tenho uma crista inteira. E se eu somar essa crista inteira com este vale, eu tenho um comprimento de onda. Então, eu tenho um lambda. Existem 3 maneiras da gente descobrir o tamanho de uma onda, o comprimento dela. Ou a gente vê a distância entre 2 cristas consecutivas, nós teremos um comprimento de onda. Nós podemos também calcular esse comprimento de onda vendo a distância entre 2 vales consecutivos. A gente também calcula um comprimento de onda. E uma terceira maneira de calcular o comprimento de onda é vendo a distância entre 3 nós consecutivos. O que são os nós? Nós são esses pontos onde a onda cruza esse eixo de referência. Então, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu teria um nó. A distância entre 3 nós consecutivos
é exatamente a soma de um vale com uma crista. Então também é o tamanho de uma onda. A frequência é inversamente proporcional ao período. Então, nós dizemos que um, na verdade, é o inverso do outro, né? Ondas de maiores frequências têm menores períodos, ondas de menores períodos têm maiores frequências. Tá? É isso que a gente analisa. Então, é essa relação que a gente vai ver entre frequência e período. Por exemplo, se uma onda demora 10 segundos para acontecer, se o seu período é de 10 segundos, a sua frequência é de 1 sobre 10 oscilações por segundo, ou hertz. Né? Então, a frequência seria 0,1, 1 sobre 10. Se o período é 2, a frequência é meio. Tá? Então, essa relação inversa sempre vai existir. Maneiras de calcular. Então eu vou desenhar aqui, ó, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Eu posso calcular o comprimento de onda, ó, medindo a distância daqui até aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um lambda, tá? Por quê? Lembra que precisa de um vale e uma crista? Ó, você tem meio vale aqui, você tem meio vale aqui e você soma com essa crista aqui. Então aqui a gente tem uma onda. Existe uma outra maneira também, ó. Quer ver? Opa, peraí. Não. Opa, cadê o meu? Aqui, tinta. Outra maneira de calcular aqui. Você pode pegar, aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó. Então, isso daqui, ó, chama nó, tá? A distância entre 3 nós consecutivos também te dá um comprimento de onda. Olha por quê, ó. Aqui uma crista e um vale. Também te deu uma onda. E a gente também pode calcular do jeito que ele mostrou aqui pra gente, ó. Né? Ó, daqui, ó, de uma crista até outra crista. De uma crista até outra crista, o que a gente tem? Um vale, meia crista aqui, meia crista aqui, ó. Duas cristas, né? Uma crista e um vale. Então são as diferentes maneiras de calcular o comprimento de onda. Beleza? Ó, olha a frequência dessa primeira onda e olha a frequência da onda de baixo. Perceba que no mesmo intervalo de tempo a gente tem mais e menos onda. Então a gente tem mais e menos frequência. Eu vou traçar uma linha aqui e aí a gente vai fazer essa análise, ó. Vamos pegar desde este ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o mesmo ponto que esse aqui, tá? Mesmo ponto. Aí eu vou pegar aqui, ó, aqui, e deixa eu colocar mais aqui, ó. Aqui foi o tempo que deu uma onda, não é? Então, só deixa eu... Cadê? Vem. Borracha. Então, vamos apagar aqui. Professor apanhando. Então, um ponto aqui, um ponto aqui. Aí, ó, um ponto aqui deu uma onda, ó. Perceba, ó, uma crista, um vale, aqui deu uma onda. Vamos pegar esse mesmo tanto aqui, ó, e descer, ó, chegar aqui, mais ou menos, ó. Né? Vamos pensar que é mais ou menos no mesmo ponto aqui. Quantas ondas eu tenho embaixo? Ó, um vale, uma crista, uma onda. Um vale, uma crista, duas ondas. Um vale, uma crista, 3 ondas. Perceba que nesse mesmo intervalo de tempo, né, em cima eu tenho uma onda, embaixo eu tenho 3 ondas. Então a frequência é maior. Eu tenho mais ondas num determinado tempo do que eu tenho em cima. Então aí a gente consegue perceber o que é frequência. É o número de ondas num determinado tempo, tá? Existe um jeito de calcular a frequência também, que é com essa fórmula, ó. F é igual ao número de ondas, tá? Dividido pelo tempo que demorou para essas ondas ocorrerem. Esse é um jeito de calcular frequência também. Tá? Então a frequência pode ser o inverso do período ou a frequência pode ser calculada pelo número de ondas num determinado tempo. Aí a gente vê a equação da frequência e período, essa relação que eu falei. Então essa é a relação entre frequência e período. A frequência a gente vai usar a unidade de medida de hertz, tá? E o período a gente vai usar a unidade de medida de segundos. Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo, tá?
Então, lembra, unidade de medida de frequência, Hertz. Por quê? Homenagem a Frank Hertz, tá? Físico, e desenvolveu vários experimentos com ondas. E o tempo vai ser segundo mesmo, porque o Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós usamos segundo. Comprimento de onda, todo comprimento na física a gente usa a mesma unidade de medida. A gente vai usar aqui também, metros. Tá? Então, comprimento de onda em metros, a frequência em hertz e o período em segundos. Essas são as unidades. Amplitude. Amplitude é o que? A altura da onda. Metros também tem o caráter de comprimento. Então, aqui a gente já falou sobre a amplitude, né, que é a distância da crista ou do vale até o nível de equilíbrio. Tá? Aqui fica mais bonitinho para vocês olharem. E aí a amplitude está relacionada à onda sonora, né, de uma maneira ligada ao volume. Nós já vimos isso também. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som. Nós chamamos de som forte e som fraco. Se você toca algum instrumento musical em orquestra, por exemplo, você lê bastante partitura, né? E nas partituras vem sempre escrito qual é a força que você tem que tocar aquelas notas. Se você está ao piano, né, se você toca fraco a tecla, sai baixo o som de volume, que é o que a gente chama de volume. Se você toca forte a tecla, sai mais forte o som, sai o que a gente chama de mais alto. Então, essa dinâmica, né, da música, que dá o sentimento ali de você escutar e conseguir reproduzir aquela música, ela vem escrito forte e fraco, tem a ver com isso, tem a ver com a intensidade que você vai tocar e a intensidade que o som vai sair. Então, ó, frequência baixa, a gente vai ter som grave, e frequência alta, som agudo. Quando a gente está falando de som, então, né, o grave e o agudo tem a ver com alto e baixo. Quem tem a voz grave, né, reproduz sons baixos. Inclusive, se você for tocar num coral, né, a primeira coisa que vai acontecer é a classificação da sua voz. Ele vai ver se a sua voz é alto, soprano, contralto, tenor, baixo. Tem a ver com a frequência que a gente, né, emite aqui falando. E é muito louco, né? Porque a nossa voz de verdade, a voz que nós emitimos ao mundo, é aquela que você grava aquela mensagem do WhatsApp, né? É essa voz que a gente escuta. Que muita gente escuta a própria voz e fala: credo, mas que voz é essa? É a sua, queridão, né? É normal, tá? Aquela, não vou chorar, não faz isso não, Giovana. Mas essa é a nossa voz. A gente não escuta pelo nosso ouvidos, assim, do jeito tradicional. A gente escuta por ressonância dentro das nossas fossas nasais aqui. Então, o som vem por dentro, né? Ele sai da nossa garganta, vem por dentro e, né, mexe no nosso tímpano por aqui. Então, nós escutamos um som muito mais grave do que ele é de verdade, tá? Nosso som a nossa voz é sempre mais aguda. Tá? E por isso que a gente assusta. Quando a gente vê a nossa voz gravada em algum lugar, a gente fala: ô louco, quem é que está falando? É você. Né? Eu também acho que minha voz é mais grave do que ela é realmente. E aí quando eu escuto, eu também não gosto. Faz parte. Tá? Vimos já os comprimentos de onda, né? E aí a gente vai cair na equação da onda. Tá? Se a gente for falar de onda eletromagnética, a gente vai falar muito dessa letrinha aqui, ó, tá? C. O que representa essa letrinha? Representa a velocidade da luz, tá? Então, C representa a velocidade da luz. Alguém lembra qual é a velocidade da luz? Lembrando qual? Imagina a luz aqui, ó. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, percorrendo no vácuo, a onda eletromagnética, e aí toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade, gente. Seja lá qual for a onda eletromagnética, ela tem a mesma velocidade, tá? Que seria a velocidade da luz. Então, lá no vácuo, a onda percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Um pouquinho só mais rápida que o som, né? O som percorre 340 metros em 1 segundo, numa temperatura média de 20 graus, que é o que a gente imagina, tá? Então, é muito diferente, né? Por isso que a gente vê o raio antes, depois a gente escuta o trovão. Porque a luz se propaga mais rápido do que o som, né? Isso a gente aprende desde pequenininho. Então, ó, comprimento da onda sonora e da onda... comprimento de onda sonora ou da onda eletromagnética.
Tá? Lambda vai ser sempre comprimento. A velocidade da luz no vácuo, ó, é de 299.792,458 km por segundo. É óbvio que a gente não vai usar esse valor, né? A gente arredonda isso para aproximadamente 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, no ar, ó, a 20 graus, mais ou menos 343 metros por segundo. Frequência da onda a gente vai chamar de hertz. A gente escuta frequências de ondas mecânicas desde 20 Hz a 20 mil Hz. Então a gente viu todos os elementos da onda, crista, vale, e agora, lembra lá no começo que eu coloquei a velocidade da onda? A velocidade da onda era uma coisa muito importante para a gente ver. Tá? Como calcular a velocidade da onda? Porque daí a gente vai cair na equação de onda. Então, pensando em velocidade sendo distância sobre tempo, e a distância sendo o comprimento da onda e o tempo o período, nós podemos calcular a velocidade fazendo lambda sobre t, tá? Só que nós vimos também que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, olha aqui, ó, tá? Lambda dividido por t é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre t. Matematicamente é a mesma coisa. Só que o que era 1 sobre t? Lembra? Ó? Nós vimos que 1 sobre t é a frequência. Então, a gente pode substituir, ó, esse 1 sobre t por f. E aí fica lambda f. V igual a lambda vezes f é a equação da onda. É isso que a gente vai trabalhar muitas e muitas vezes. V igual a lambda f. Tá? Velocidade, comprimento e frequência. E aí a gente consegue perceber que, né, vamos pensar numa onda eletromagnética, onde a velocidade é constante, tá? Se a velocidade for constante, né, ou vai ficar lambda igual a f, quer dizer que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, ondas de frequências baixas, né, de pequenas frequências, têm um grande comprimento de onda. E ondas de frequências altas têm um curto comprimento de onda. E aonde vai entrar essa ideia de comprimento de onda? Quando a gente estudar fenômenos ondulatórios, difração, poder da onda de contornar obstáculos, né? E aí quando a onda é grandona, ela consegue contornar obstáculos. A gente vai ver isso. E aí ocorre a difração. Você já parou para pensar que quando passa um carro com um som muito alto, o que você escuta da música? O grave ou o agudo? Né? Passa o carro, o que você escuta? Você escuta o tss, 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 tss. Você não escuta. Você escuta o bum, bum, bum. Por quê? Porque aquela onda é uma onda grave. É uma onda grave, uma onda de baixa frequência. Ela tem baixa frequência e um enorme comprimento de onda. Então ela consegue sofrer difração e sai do carro. Você passa do lado de uma boate, você escuta o grave, porque o grave está conseguindo se difratar. E o agudo? O agudo não. O agudo, por ter uma frequência muito alta, tem um comprimento de onda pequeno, ele não sofre tanta difração. Então é por isso que quando passa o carro tocando, você escuta o grave e não escuta o agudo da música. E quanto maior for a altura do som, pior, né? Porque daí o grave vai ficar mais forte, você vai ter mais difração, ele vai sobressair sobre tudo. Tá? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T,
você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Pronomes relativos. Bom, o próprio nome dos pronomes já demonstra a função dos pronomes, né, Laurinha? Pronome relativo, adivinha? Faz relação, é isso aí mesmo. Conecta as oraçõezinhas bonitinhas, beleza? Que nós temos. Além de tudo isso, os pronomes relativos, eles introduzem oração subordinada adjetiva. Os pronomes mais lindos que nós temos no planeta. Nós temos dois grupos de pronomes relativos, ok? Dois grupos. Nós temos um grupo que se chama, olha que bonitinho, um grupo que se chama grupo anafórico. Márcio, o que é um pronome anafórico? Eu disse para vocês na aula passada o que é um pronome anafórico, chuchu. Um pronome anafórico é aquele que retoma elementos anteriores, retoma elemento anteriormente citado, né? Quais são os pronomes que fazem isso? Olha lá, o que, o qual e o quem e o onde. Esses são os pronomes que se chamam pronomes anafóricos, beleza? Até colocar aqui um Szinho para nós termos ali anafóricos bonitinhos com plural, beleza? Então, pronomes anafóricos. Aí você tem o quê? Aí você tem o pronome catafórico, ou seja, só tem um pronome relativo que funciona como catafórico. Catafórico, só para lembrar, é aquele pronome que anuncia, que avisa que tem coisas na frente, anuncia o que está na frente. Então, quem é ele? Ó, pronome catafórico é o nosso querido amigo cujo, beleza? Então, são esses caras aí, ó. O cujo é catafórico, o que, qual, quem e onde são anafóricos. Detalhe importante, tá, gente? Em especial, a palavra que é o pronome relativo mais comum que nós encontramos por aí. Olha que bonitinho. O quezinho, ele é o cara que mais aparece por aí. Tem mais, ele tem muitas funções. Às vezes ele não é pronome relativo. Às vezes ele acontece como conjunção, às vezes ele acontece como partícula de expletivo, pronome interrogativo, o que é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando ele é pronome relativo, e como é que eu vou identificar isso? O que, quando é pronome relativo, ele pode ser trocado pela palavra qual. Aliás, todos os pronomes relativos do conjunto anafórico só são pronomes relativos mesmo se eles puderem ser trocados por qual. Então, o qual, o quem, olha lá que bonitinho, o onde. Então, a palavra qual é a nossa referência de teste, tá? Você está no meio da frase, você não sabe se o pronome que você tem na mão é um pronome relativo, o que você faz? Você tenta trocar esse cara por qual. Se der para trocar por qual, ele é um pronome relativo, beleza? O cujo não tem conversa, o cujo é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é mesmo é isso aí, beleza? Então, bora lá. Algumas informações importantes. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conjunto anafórico, beleza? Então, como assim, chuchu? Vamos lá, vou apagar aqui, ó, o catafórico e vamos brincar no conjunto anafórico. Então, o primeiro cara aí é o nosso bom e lindo, maravilhoso que. O nosso quezinho, ele é o cara, beleza? Ele é o cara maravilhoso, bonito, que só. Vou até puxar para cá para sobrar mais espaço para nós. Olha que bonitinho, sobrando mais espaço para nós. Então, vamos lá, ó. Seguinte, lindinho. Vamos brincar um pouquinho com os anafóricos. Vamos entender de que maneira que esses caras atuam dentro do texto. Os pronomes relativos são os caras mais importantes no que a gente chama de coesão, beleza, lindinho? Então, os caras ali são os caras mais importantes no conjunto da coesão. Por quê? Porque eles conectam elementos e isso é extremamente importante. Vou fazer duas frasezinhas aqui para vocês, ó. Eu vi o gato. Olha que bonitinho. O gato era peludo. Olha que coisa mais linda, mais fofa, mais gostosa. Eu vi o gato era peludo. Olha que bonitinho, pegou? Legal. Você vai perceber que nós temos duas vezes a palavra gato aqui. Então, quando você vai juntar essas frasezinhas, uma dessas palavras gato
vai virar um pronome anafórico aí do grupo de cima, beleza? Então vamos lá. Você pega, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse gato aqui e eu tenho esse gato aqui, beleza? Eu vou juntar essas duas frases e vou atuar. Olha que bonitinho. Então vamos lá. Vou primeiro manter essa aqui, ó. Eu vi o gato que era peludo. Beleza? Então vamos entender o que aconteceu, Chuchu. Olha lá, aquele gato lá de cima, ele virou esse gato aqui de baixo, ok? Aliás, esse quezinho aqui de baixo. Então, é isso que o pronome relativo faz. É basicamente isso que o pronome relativo faz. Ó, esse gato de cima é exatamente esse mesmo quezinho de baixo aí, certo? E toda vez que você encontrar a palavra que funcionando como pronome relativo, e como é que eu vou descobrir isso? Eu troco por qual para ver se é isso mesmo, ó. Então gato é menino, então eu ponho o, porque é gato, é menino, ó, o, qual. Se encaixar, aquilo ali é pronome relativo mesmo. Olha lá, ó. Eu vi o gato, o qual era peludo. Então já encaixou, já saquei, já entendi. Eu vi o gato, o qual era peludo. Maravilhoso, beleza? Olha que bonitinho, maravilhoso. Olha que coisa mais fofucha do mundo. Olha lá, ok? Legal. O que e o qual automaticamente retomam o antecedente, beleza? Isso aqui é função anafórica. Então, ó, o que ele sempre retoma o elemento anterior. Tudo bem? Bonitinho? Olha lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Claro que eu poderia ter utilizado esse que aqui, ou esse gato aqui para substituir e daria na mesma, tá? Só para você entender o que seria, ó. Olha lá, vou fazer uma frase dissociada aqui só para você entender, ó. O gato que vi era peludo. Olha lá, então o gato que eu vi era peludo. Olha que bonitinho. Tá vendo esse aqui? Mesma coisa, ó, Chuchu. Ele retoma o antecedente dele aqui, ó. A diferença é que eu troquei esse gato aqui e não o outro, tá? É a mesma coisa. E claro, do mesmo jeito dá pra você trocar por qual, ó. O gato, o qual vi. Simples assim, entendeu? Todo mundo understand? Então esse é o primeiro passo aí dos pronomes relativos. Pronomes relativos. Então grupo anafórico ainda, hein? Então vamos lá. Esse trocar por qual aqui, ó, esse trocar por qual pode resolver um problema bom, um problema maneiro, que é um problema de ambiguidade. Como é que é essa história, Márcio? Atenção, atenção, atenção. Quem vem lá? Quem vem lá? Atenção, quem vem lá? Bonitinho, bonitinho, maravilha. Olha lá, atenção, quem vem lá? Bom, lindos, olha lá. Ambiguidade. Claro, com que o que eu vou dizer para vocês aqui necessariamente não acontece sempre, tá? Vou explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Vamos, olha que bonitinho, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Então olha que bonitinho. Vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Beleza? Anotou, anotou, anotou? Oh, olha lá, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Bom, qual é o problema aqui, Márcio? O problema é que esse quezinho fantástico que aqui está, olha que lindo que ele é, ó. Esse quezinho fantástico que aqui está, ele na verdade, ele é invariável. O que significa isso, Márcio? Significa que esse cara aí, ele não tem uma conexão clara com o antecedente. O problema é que, na verdade, nas outras frases que eu pus para vocês, nós tínhamos um antecedente só. Aqui nós temos mais de um antecedente possível. Então, isso que eu vou explicar só vai funcionar em que situação, Márcio? Só vai funcionar quando houver mais de um antecedente possível e quando, olha lá, eu só vou conseguir resolver problema de ambiguidade se houver mais de um antecedente possível e esses antecedentes possíveis anteriores aí, se eles tiverem algum tipo de diferença, ou no gênero ou no número, tá? Então, ó, vamos à casa de Arnaldão. Casa é feminino, Arnaldão é masculino. Beleza, Chuchu.
O que está retomando quem? Ó, o que está retomando qualquer um dos dois. Calma lá, Lion. Ó, vamos lá. O que é antecedente? O antecedente é o cara que ele vai retomar. Quem que é horrível? Você não sabe se é o Arnaldão ou se é a casa. E você, aí, claro, você não sabe quem é. O que não me dá clareza, porque o que ele é um pronome invariável. Ele não tem gênero e não tem número. Então, para resolver o problema de ambiguidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma maneira de conectar aquilo de forma mais direta. Isso só dá para fazer, repito, se os antecedentes possíveis tiverem gênero e ou número diferentes, ok? Então, se tiverem gênero ou número... Isso, depende. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui o qual... Olha que bonitinho. Eu estou retomando Arnaldão. Se eu pegar aqui o qual, eu estou retomando Arnaldão. Beleza? Mas eu posso também, de repente, se eu quiser, fazer assim, ó. A qual. Então, ó. Se eu disser a qual, eu estou retomando casa. Então, essa é a diferença básica. Entendeu? Então, olha lá. Olha que bonitinho. Aqui eu estou fazendo o Arnaldão. E aqui eu estou fazendo casa. Então, basicamente, isso só dá para fazer, repito, isso só dá para fazer se os antecedentes aqui tiverem gênero ou número diferentes. Beleza? Porque se nós tivermos aqui dois meninos ou duas meninas, ou dois elementos no plural, ou dois elementos no singular com o mesmo gênero, dá problema. Aí não adianta, você tem que refazer a frase. Beleza, chuchus? Tudo bem? Então, ó, quando você puder, né, você troca ali o quezinho por qual. Por quê? Porque você consegue fazer ali uma conexão um pouco mais clara, né? O qual ele conecta mais diretamente. Por quê? Porque ele tem gênero, ó, menina, menina, menino. Então eu vou retomar só elemento no plural, no masculino, vou retomar só elemento no feminino. E se eu tivesse aqui os quais, eu retomaria um elemento no masculino plural. Tudo bem? Particularmente gosto muito de usar qual, porque você direciona mais claramente aí os elementos. Ok? Maravilha. Então, ok. Ainda falando dos caras que são anafóricos, beleza? Vamos lá, ó, que bonitinho. Vamos aqui, o onde. O onde, chuchu, olha que bonitinho. O onde, ele é um pronome relativo anafórico, beleza? Só que é o seguinte, esse cara aqui, ele só pode retomar ideia de lugar. É isso aí, ó. Retoma ideia de lugar. E tem mais, tá? Lugar físico. Físico. Você vai ver o que significa exatamente isso, tá? Ó. Então vamos lá. Você não pode colocar onde em qualquer lugar. Eu sei que muita gente adora usar onde porque é mais bonito, né? Mas não pode, quer ver? Ó? A casa onde moro é linda. Olha que coisa mais fofa do mundo. A casa onde moro é linda. Linda, linda, linda. Tá vendo esse onde aqui, chuchu? Então, ó, esse onde aqui, ele está retomando o elemento anterior. E o elemento anterior que ele está retomando, ó, é casa. Agora, o mais importante de todos aqui, tá? De tudo. O importante aqui de casa é que casa é um lugar físico, um lugar real, tá? Então eu posso usar o onde. Por que você está falando isso? Porque existem situações em que a gente não tem ideia de lugar assim. Então olha lá. Atenção. Lugar Ops, que é isso? Olha lá. Lugar virtual. É isso aí. Que papo de louco, mano. O que é lugar virtual, ué? Que lugar virtual? Tipo internet. Olha lá, vamos lá. Quer ver? Olha lá. A situação em que estou é grave. A situação em que estou é grave. Tá vendo aí, ó? Seguinte, chuchu. Olha lá o situação. Situação não é uma ideia de lugar físico. Portanto, fofura, eu não posso colocar onde. Eu tenho que colocar aí, ó, o em que, porque não está retomando um lugar físico, está retomando um lugar que não é
físico, a gente chama de lugar virtual. Beleza? Olha, a situação em que estou é grave. Então é isso aí. Márcio, mas e lá em cima? Eu só posso usar o onde? O aonde, Vinícius, é outro papo. Eu vou apagar essa lousa e eu explico o aonde, tá? O aonde, na verdade, ou melhor, segura um pouquinho que eu já vou mostrar para vocês onde é que entra o aonde, tá? Porque senão vai misturar as estações. É na regência, mas dá para usar também. Mas ó, lá em cima dá para usar o em que? Dá para usar o em que. Só não dá para usar, né, o onde aqui embaixo. Lá em cima dá para usar em que na boa, ó. Em que, olha lá em cima dá para usar o em que. Olha que bonitinho. Ok. Então, retoma ideia de lugar físico, onde. Aí, o em que ele usa em qualquer lugar, em qualquer situação. Tudo bem? E claro, né, meu, não preciso nem usar o quem aqui, né? O quem ele vai usar para pessoa, né? Não tem nada a ver com lugar. Aqui, beleza? Tudo bem? Dá para usar qual? Dá para usar qual também. Como é que fica, ó? Ó, olha que bonitinho. É a porque é casa, né? A qual. Vamos ver lá, olha que bonitinho. Seria a qual. No entanto, ó o que você tem, ó. Você tem um em aqui na brincadeira. Então, em mais a, adivinha o que vai acontecer? Na. Olha que coisa fofinha, ó. Então, a casa na qual moro é linda. Então, vamos lá, gente. O cujo. Então, ó, algumas informações importantes sobre o cujo, né? Seguinte, chuchus, coisas que só o cujo faz para você, ó. Não, olha que bonitinho, aceita artigo. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, não existe cujo o, não existe cuja, e aí vai, beleza? Então, ó, não existe cujo o, nem cuja a, nem cujos os, nem cujas as. Primeira coisa que você já vai ter na cabeça aí. Beleza? Segunda coisa, olha lá. Primeira coisa aquilo lá. Segunda coisa. Estabelece ideia de posse. Né? Estabelece ideia de posse. Que papo é esse, chuchu? Estabelece ideia de posse. Ou seja, você já vai ver bonitinho aí, tá? Então vamos lá, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu vi o rabo do gato. O gato era peludo. Então, ó, eu tenho essas duas frasezinhas separadas aí. Ok? Eu vou juntar essas duas frases. E o que vai virar o cujo? O cujo, para funcionar, ele tem que estabelecer uma relação de posse. Então, na verdade, o que vai virar cujo é esse pedaço aqui, ó. Eu vi o rabo do gato, tá? É isso aí que vai virar cujo. Então, na verdade, tudo isso aqui, ó. Olha que bonitinho, vou ter que colocar com um grifo diferentezinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai virar... Tudo isso aqui vai virar o cujo, tá? Porque o cujo tem que estabelecer uma relação de posse. Então vamos ver como é que fica aqui, ó, embaixo na frase montada, ó. O gato cujo rabo vi era peludo. Olha que coisa mais bonitinha aqui, ó. Então vamos lá. O gato cujo rabo vi era peludo. É isso aí, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato. É isso que você está lendo ali, ó. Então, ó, cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato, beleza? Detalhes importantes de nós dois. Vocês vão ver que existem dois níveis de informação, ó. Se eu te perguntar o que eu estou falando do gato, a única coisa que eu estou falando do gato é que o gato era peludo. Essa informação que está no meio, ela está fazendo uma menção, ela está fazendo, a informação se dá a respeito do rabo do gato. Então, olha lá, eu tenho duas coisas aqui, duas informações tecnicamente separadas. O gato era peludo, primeira informação, e segunda informação, eu vi o rabo do gato. Então, aqui eu estou me referindo a rabo, aqui eu não estou me referindo a gato. São duas coisas totalmente diferentes, beleza? Por esse motivo que a galera quase não usa o cujo, belezinha? Por este motivo, quase não usa o cujo.
Detalhe importante, tá, chuchus? O cujo não troca por nada por ninguém. É isso aí e isso aí mesmo. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza? Mas o cujo, ele é inevitavelmente um pronome relativo. A diferença é que em vez de ele retomar o antecedente, ele marca quem está na frente dele ali. Tudo bem?